Eu não gosto nem de pensar na minha infância. Porque escola não tinha, água encanada não tinha, fogão a gás não tinha. Eu não tive uma qualidade de vida. Porque eu entrava nas matas, ia buscar lenha, chegava em casa com um monte de lenha na cabeça, botava no chão e ia partir de machado. Na Maritacaca, numa casa de taipa, quem passava lá na estrada via quem estava lá dentro pelos buracos. Essa, essa que é deprimente. Eu já cursava o primeiro normal. Aí no ginásio São Francisco de Assis. Eu cursei até o quarto ano. Naquele tempo não era série, era ano. Eu estudei do primeiro ano fraco. Olha, eu cursando o primeiro ano fraco, mas eu era mais fraco do que os estudos. Eu repeti 2 vezes o primeiro ano fraco, para chegar no ano forte, para chegar no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano. No quarto ano eu estudei no grupão, porque só cursava lá até o quarto ano. Uma diretora muito braba, Carmen Matos. Uma professora de misericórdia, aí tinha. A volta, naquele tempo era o tempo da ditadura. Era o nome dela? E tinha. Aí era o tempo da ditadura. Farda, lá era uma saia de tropical, com a blusinha com 6 botõezinhos aqui. E aí eu ia de tamanco. Eu ia de tamanco, todo mundo calçado com seus sapatinhos. Nesse tempo, subia as ladeiras da Maritacaca, as cobras cruzavam assim na nossa frente. A gente subia na ladeira e as cobras, uma cobra, uma cobra. Um dia eu parei, já estava tarde, aí esperando vir uma pessoa passar para me passar que eu estava com medo da cobra. Aí tinha um conhecido, era um conhecido nosso lá da Conceição, que ele transportava, eu não me lembro o que, era um comboio de jumento, era um lote de jumento, tudo jumento de carga, com aqueles caçoar, tá entendendo? Aí na volta, eu chegava mais ou menos perto ali da Copita, lá vem o homem, eu não me lembro o que é que ele transportava. Eu não sei se era algodão para Copita. Não, algodão para a Usina Gomes. Nesse tempo não tinha Copita. Era para a Usina Gomes. Aí, ei, seu menino, deixa ele montado no seu jumento. Aí eu me montava no jumento, era cangalha, não era nem sela. Me montava naquele jumento e o jumento chotando, sabe? Ia ali, naquela cangalha, segurando aqui na lua da cela, até chegar lá, até chegar lá em casa. Com fome. A gente não tinha aquele dinheirinho da merenda. Era com fome, chegava lá. Aí o que era comida? O que era comida? Morando numa casa de taipa, aí quando era à noite os rapazes já estavam afim de mim, baixando as asas para me namorar e fazer seresta. Aí tinha o meu nome, Josa de Olindo. O Josa de Olindo era um rapaz que morava lá para Banda do Salgado. E ele estava afim de namorar comigo, aí quando era à noite, lá da pra madrugada, ele ia fazer serenata lá em casa, tocando violão e cantando. Aí eu me lembro da música que ele cantava, é assim. Jesus. Ele falava errado e dizia assim, tocando aqui. Tem feitiços teus olhos, são os mais lindos do mundo. Olhos assim não existe mais. Mas eu achava tanta graça, Jesus. Ele dizia, era olhos. Era os rapazes que queriam namorar comigo aí. Aí cantavam desse jeito. A minha mocidade eu não tinha liberdade. Eu fiz um curso de capacitação, aí ganhei uma cadeira
e fui ensinar lá no sítio da Maria Forte. Eu estudava, eu ia ensinar lá. Eu ensinava, como eu era única daquela região, eu ensinava primeira série, segunda, terceira, até a quarta. Também eu aplicava todos os meus conhecimentos. E a minha supervisora era a Edmeia. A Edmeia é casada com o filhinho. Eu fui elogiada a melhor professora que ela tinha. Agora tu calcula as outras. Pois é. E eu era carrasca, eu era dura. Eu era dura, menino. Brincava em aula e o que eu ensinava, eu fazia arguição nesse tempo, tinha palmatória. E o menino morria de medo de palmatória. E na arguição era onde o menino pegava bolo. Eu fazia uma pergunta, eu formava um questionário de 10 perguntas. E aí eu ia arguir aquele menino, fazer arguição. Se não soubesse, entrava no bolo. Era bolo. Ainda hoje tem um ex-aluno meu, Raimundo Nonato, que morava exatamente naquelas breias, entrando de mata dentro, lá na beira dos açudes. Infelizmente, nós não tínhamos liberdade. Era um casal muito rigoroso. Como era a sua relação com seus avós? José Marçal Bastos, né, que é o avô, e a avó Valdivina Menezes Bastos. Não era nem Menezes, eu era Caixa, era da família Caixa também. Não tinha liberdade. Olha, eu ia lá na avó fazer o mandado da mãe. Mal eu chegava, eu já escutava os gritos dela. Pois é, a gente não teve uma infância. O contato, vai lá na mamãe e pede uma colheradinha de café. Esse contato. Só ia e voltava, porque ela cuspia. Tinha que chegar e o cuspe secar. A minha avó, ela cuidava de um rebanho de peru. Era um rebanho, como rebanho de ovelha, um rebanho de peru. Tinha aqueles peruzão redoleiro, que quando estava muito gordo, que mal andava, ela toda vida, todos os invernos, eles iam passar o inverno no Livramento. Era um sertão que o vô deixou. O vô deixou o Bom Jesus, o vô deixou a Matacaca, o vô deixou o Livramento. O vô era um homem rico. Os irmãos da mãe foi que torraram tudo, mas deixou muita coisa. Deixou o Bonfim, era o Bom Jesus, era o Bonfim, era a Matacaca e o Livramento. Deixou muito jumento, muito burro, muita ovelha, fartura de tudo. Eu só tive a oportunidade de conhecer a Maritacaca, era mais próximo, e fartura d'água no terreno, era um terreno fértil, tinha muita manga, muita banana, cana, tinha capim também de planta, capim elefante, coqueiro. Ah, a Vastarli era nossa vizinha lá no sertão. Eu conheci a primeira esposa do seu Geneto, né? Que ela tinha obesidade mórbida, né? Ela morreu em consequência disso. Aí depois o seu Geneto casou com a Vastarli, que era professora na Lagoinha. E quando o seu Geneto ficou viúvo, casou com a Vastarli. Nos cursos de professora, de aperfeiçoamento, ela também, como professora, a gente se encontrava na sala de aula, de reunião, de curso. O vô mesmo era brincalhão, era um velho vadio mesmo. Ele tinha a dona São Pedro e a Vovina. Ele conviveu com duas mulheres. Era a Vovina e a dona São Pedro. E a dona São Pedro era, como é que a gente chama? A concubina? A concubina do vô. Aí teve um tempo que mas a vovó era uma pessoa simples, humilde, a Valdivina. Era uma pessoa simples, humilde e muito generosa.
E aí ela soube. Aí a São Pedro ficou com horror de filho, um horror de filho, quando o vô morreu. O tio Minegídio, Valdemiro. de Valdemiro, a tia Preta, que morava no Maranhão, acho que ela não vive mais não. Ela, pela idade, pela lógica, ela já faleceu. Repetindo, tio Valdemiro, tio Minegídio, a tia Olinda e a tia em Fortaleza, tia Lídia, o tio Jess, tio Luiz. Era um familhão. Esse daqui é da concubina. É esse que eu disse, o tio Valdemiro, o tio Minegídio, a tia Olinda, a tia Lídia. o tio Jess e o tio Luiz. A senhora já visitou a tia Lídia? Já, quando o pai era vivo e eu era solteira, nós fomos lá. O tio Juarez foi morar no Jorge por quê? O que é que a senhora tem a dizer do tio Juarez? O tio Juarez é o filho caçula da Vovina. E ele conheceu a tia Marinha, da família Ferreira. E casou com ela. Eu me lembro do casamento da tia Marinha. Eu fui a esse casamento. Era peru que nem prestava nesse casamento. E aí tinha existe ainda um casarão que era de uns irmãos da tia Marinha que moraram lá e foram embora para Bahia. E esse casarão estava desativado há muito tempo. Aí o tio Juarez casou com a tia Marinha e a tia Marinha vai morar na casa do não sei o que, Augustinho. É de uma família lá, dos irmãos da tia Marinha, que foram embora para Bahia. O povo que vivia muito bem, foram embora para Bahia. Então hoje existe essa casa. Quem mora lá era o tio Juarez e a tia Marinha, morreram hoje, só mora o Juraci. A senhora sabe dizer quem são os irmãos de José Marçal Bastos? Não. Os seus tia-avós? Não. A senhora sabe dizer de que linhagem é os Bastos, nossa? O que eu sei é que os Bastos é de origem portuguesa. Você sabia disso? Sabia. É de origem portuguesa. E eu não sei, houve um tempo umas imigração dos portugueses e ficaram na Lagoinha. E lá onde surgiu a família Bastos. É tanto que teve um tempo que havia essa rivalidade, essa divisão entre Basto Lagoinha e Basto, porque o vovô, pelo fato de ter um sítio, ele possuía um sítio do Bom Jesus, que a cana de lá, devido à terra não ser apropriada assim para cana de açúcar, ela não dava cana de açúcar, só dava cana para rapadura e só dava rapadura preta. Por isso que o vovô, o filho do vovô todinho, que tinha uma ligação forte lá com esse sítio, né, no tempo que o vovô era vivo, então fazia rapadura preta. Os baixos rapadura preta. Tem a ver a mamãe com baixo rapadura preta? Não tem. Eu sou moreninha assim porque eu puxei o meu pai. Mas olha a Aline como é branca, olha a Madalena como é branca, olha a Lenilda como é branca, não tem nada, olha o Francisco como é branco, só tem na família moreno eu, porque eu puxei o Managal. Mas a Eliane, o Francisco, a Lenilda, a Madalena, tudo são branquela, velha, porque puxaram a mãe. Não tem nada a ver de rapadura preta, é porque o sítio do vô, as canas, só dava rapadura preta. Não era cana de açúcar, não dava rapadurinha amarelinha, só rapadura preta. Me diga aqui uma coisa, tia Eliette, o que eu ia lhe perguntar agora? Eu esqueci. Deixa eu lhe perguntar. Tanta coisa que vem na mente assim. Me diga aqui uma coisa, tia Eliette, deixa eu me lembrar aqui. Deixa eu lembrar. Peraí. O tia Doi Neves era ourive. Essas alianças que ele fazia, anel de formato. O marido da tia Lídia, tia Doi Neves, não é ourive, não, dá outro nome. Porque no momento eu não me lembro. Esses anéis de formatura, a coisa mais linda ele fazia.
A minha conversão, eu trabalhava nesse hospital aí, como técnica de enfermagem. Aliás, eu era parteira. Eu não tinha que sair do meu setor para me meter onde não me cabia mesmo. E chegou uma criança dando convulsão febril, que nós pensávamos que era convulsão febril. E a menina estava morrendo asfixiada. E eu pedi um aspirador, urgente, um aspirador. Uma equipe, às vezes, umas mais ativa, umas desenvolve mais. Aí tinha essa menina, eu quero justificar aqui a conversão. E essa menina, deu entrada essa menina, deu entrada no hospital essa menina em convulsão, e além da uma convulsão febril, e além dessa convulsão febril, ela, na convulsão, ela se batendo, tinha muita secreção e ela estava aspirando. E eu pedindo urgente um aspirador para me aspirar aquela menina, para ela não aspirar a secreção, porque se cair nos brônquios, nos pulmões, já era. Né? E aí eu me precipitei, aspirei a menina boca a boca. Só fui passar um paninho na boca da menina aqui e aspirei boca a boca. Desde que a menina, quando chegou, ela foi transferida de Fortaleza, aí transferi para o Hospital São José, e lá fizeram uma punção lombar, a menina estava com meningite. E eu não demorei muito tempo, eu adoeci da meningite. E aí, quando o médico, eu fui para o hospital, né, uma febre alta, incessante, vomitando, com rigidez na nuca. Eu não encostava o queixo aqui. Quando ele fazia assim, respondia a dor, rigidez na nuca. Ele me transferiu para o São José. E lá, quando fizeram a punção lombar, eu estava com meningite. E lá, naquela enfermaria, no isolamento, sozinha na enfermaria, não tinha outro médico para me socorrer, a não ser o médico dos médicos. E lá eu me humilhei, eu me rendi, e eu fiz um voto a meu Deus. Olha, nem a mãe que foi me visitar não teve direito de me ver, porque eu estava no isolamento. E lá eu disse, aqui é só eu e Deus. Não teve outra alternativa mesmo. E eu me rendi aos pés do Senhor, e fiz um clamor, e disse, Senhor, se tu poupar meus dias de vida, eu ainda voltar para minha família, darei testemunho e ainda me converto. E assim fiz. Porque é bíblica, a palavra de Deus diz, se tu não vem no amor, tu vem na dor. Não é não? É verdade. Você já se deparou com esse texto? Mesmo caso da mãe. Se tu não vier no amor, mas tu vem na dor. Às vezes Deus permite que as coisas aconteçam. Deus permite. Ele não manda, que Deus não manda nada ruim pra gente. Mas Ele permite que você seja cometido por uma enfermidade. Eu trabalhava, eu não tinha condição de trabalho. Eu não tinha, como é que eu quero dizer? Condição mesmo. A prefeitura não me dava condição de trabalho, não me dava um transporte para eu chegar até o trabalho. Eu saí da Matacaca, ia lá pro sítio da Matacaca, lá dentro, na beira do açude, num casarão enorme que tinha. Lá era a minha sala de aula. Lá eu dividia os horários de um horário até um horário X, era primeira e segunda série, aí liberava, depois ia entrar a terceira e a quarta. Aí eu ensinava, passava com água da represa do açude acima do joelho. Quando chovia, eu não passava, nem eu nem os alunos, porque a represa do açude aumentava o volume d'água e não tinha como eu passar. Então, eu agradeço a Deus e o Jauro Bastos, que na época, logo, eu comecei a ensinar na época do finado rock, que não me dava condição de trabalho. Aí depois que o Jauro Bastos entrou, ele viu aquela dificuldade minha, dos alunos, e atravessar a represa do açude para ensinar lá do outro lado, porque a casa era ampla, uma sala enorme, e aí
ele foi e me honrou. Fez uma escola, não é um colégio, fez uma escola na beira da pista. E botou escola Municipal José Mesquita Baixo. Ninguém tinha liberdade. Nem de... Nós éramos tudo tímidos. As mulheres eram tímidas e os homens revoltados. Tudo revoltado. Porque a gente, coitado, era aquela submissão, é de bater continência. Amanheceu o dia, em vez de dizer benção mamãe, benção papai, era bater no continência. Porque era um casal rigoroso, o tempo da escravidão. Como eu já falei, ela me levantava bem cedinho, no inverno, a gente vai buscar lenha, vai buscar água. E eu entrava de mata dentro, atravessava a mata todinha para buscar água. Lá na beira do asfalto, aquelas cacimbas de barro de louça, que a água sai azulada e a gente confunde e acha que é boa. Eu ia buscar água lá, lata d'água na cabeça. Quando a lata se desgastava o fundo, o pai botava um fundo de madeira. A minha cabeça já era chata de botar água nessa lata, no fundo de madeira. Enchia os potes que não tinha tamanho. Aí eu ia buscar água para beber, né? Quando era água para lavar louça, eu ia buscar no riacho, que passava o riacho bem no terreiro mesmo, na cozinha. Nós fazíamos cacimba. Quando chegava lá, o guaxinim tinha tomado um banho na cacimba, mijado dentro da cacimba, a cacimba estava podre, água podre. Aí esgotava. Aí a água era fértil demais, a gente esgotava, aí ela ia saindo mais limpa. Quando era, nós cavava outra cacimba quando não vencia o mau cheiro da urina do guaxinim. Era assim, botando lata d'água na cabeça. Eu capinava os terreiros, quilômetros de terreiro. Os rapazes doidinhos para namorar comigo e as mãos cheias de calo, de capinar terreiro e tirar todo o mato, jogar fora, de botar água na cabeça, de buscar lenha na mata. Eu fui a pessoa mais castigada da família. Esses novos sofreram o que eu sofri, não. É verdade, mas não foi só ela. Eu, como mais velha, paguei um preço também, né? Uma vez, a Helenilda, o pai fez uma gradezinha e fez baixinha. Não, ele fez na altura boa, mas a Helenilda foi crescendo e a grade foi se tornando baixa. Muito travessa, ela deu uma guinada para frente, de cabeça para baixo. Aí o pai pegou essa Eliane, aí tava a Eliane dançando uma valsa no cinturão do pai, ele tirava o cinturão. Ó, uma vez, ela, não sei se foi do Juscelino ou foi da Eliane, ele pulmou os rins de peia. E aí, essa Eliane dançando uma valsa e ele grudado, aqui ó, a chibata comendo de esmola. Quando ele pegava o filho para bater, ele se irava. Ele não controlava a ira dele, e batendo. E a mãe chorando, não tinha nenhuma atitude em relação a isso. Eu me meti no meio, solte a menina, e tinha um banheiro masculino, um banheiro feminino, e tinha uma cozinhazinha para fazer a merenda escolar. Porque aí ele botou a merendeira, porque eu era tudo, eu era servente, eu era merendeira, eu era professora, eu era tudo. Aí só que eu era assim, eu dividia as tarefas. Gente, enquanto eu faço a merenda, eu vou fazer a merenda, ele dava a merenda. A minha supervisora era a Denise, a supervisora dura, enérgica, a Denise, a Cleomar, dura, enérgica. E aí essa merenda era guardada com muito rigor, porque era num momento, umas épocas difíceis, dificílimas, e quase ninguém tinha o que comer. Aí eles ficavam pedindo, me dê um pouquinho de massa. Sim, a dificuldade, né? A dificuldade, a falta de condição de trabalho
que eu não tinha essa condição. E aí eu fiz o curso de técnico, não foi nem técnico de enfermagem, foi de auxiliar. Aí eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem e aí fui trabalhar essa vaga de emprego. Eu não me lembro nem quem foi que me... eu trabalhava no posto de saúde lá em Tejuçuoca. Eu ia para Tejuçuoca. Eu passava a semana toda em Tejuçuoca. Aí lá eu era merendeira, eu era professora, eu era servente, eu era tudo. E aí eu disse, não, eu não vou aguentar um rojão desse. E me desprendi daqui para... Aí depois arranjei outro, aonde meu... Primeiramente foi em Pitambeira, depois me mudei para Tejuçuoca. Primeiramente foi em Pitambeira, longe que só. Aí depois me mudei para o Retiro. Aí lá eu foi abandonar porque eu fui pedir as contas e não me deram. E eu disse, pois então eu entrego o cargo. Aí cheguei aqui, fiz o curso de professora. E aí ainda ensinei uns tempos. Aí eu requeri a aposentadoria porque já estava... Quando eu completou 25 anos, sim, professora ganhava pouco. Ganhava pouco, e aí o Eudir só via dizendo assim, tu não larga esse emprego. Eu disse, eu vou viver de quê, que não tem outra coisa. Aí depois eu fiz o auxiliar de enfermagem, fui trabalhar nesse hospital, me botaram como parteira e instrumentadora. Instrumentadoras são as pessoas que instrumentam, o médico, instrumentadora só no nome, mas o doutor Otávio, o doutor Biraci, fazia uma cesárea, fazia uma esterectomia, fazia a cirurgia, qualquer cirurgia, só mais a instrumentadora. A gente era instrumentadora, era auxiliar. A instrumentadora é que é assim, você prepara a mesa, o doutor, quando vai operar a Eliette, vai haver uma cesárea, prepara a mesa. A gente bota os instrumentos tudinho, bem arrumadinho. Porque é assim, quando ele pede, quando ele fala por mímica. Pissecção, tesoura, fala befo. Agora não, todo mundo fala assim. Nem Só a avó que tá viva? só. Então, pra ser tombado, né? A mãe tem 98 anos. Eu me casei com o Eudir, era na Ponte do Peru. Depois da Ponte do Peru, numa lombada de alto que tem, numa casa esquerda, 11 cômodos. Eu me casei com o Eudir e ele me levou para morar com a família dele. No Jorge. O Jorge. E- Não, a tua mãe morou na Matacaca quando ela se juntou com o Oceano. Eles eram tão novinhos que o padre fez o casamento, o juiz foi que não fez. Eles tinham 12 anos cada um. Pode. Morou lá na Matacaca, numa casinha de taipa. Assim, atravessava o rio, aí começava um altinho que era perto da casa da Raimunda Magna. Ela morou mesmo. Morou, né? Morou.